Graça e paz, amadas, uma alegria muito grande estar aqui com vocês, compartilhando uma porção da palavra do nosso Deus. O texto que nós estaremos meditando se encontra lá no livro de Lucas, no capítulo 19, do versículo 1 a 10. A palavra de Deus nos diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém hoje ficar em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo: Ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se, em alguma coisa, tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Pai, nós te louvamos por essa palavra bendita. E pedimos que Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, traga conhecimento ao nosso coração, nos desperta, Deus, para viver, ó Deus, o ministério da Tua palavra. Fala conosco, Espírito Santo, fala ao nosso coração, Deus. Nós te pedimos, traz transformação da nossa mente, do nosso entendimento, porque somos desejosos de Te ver. Queremos Te ver, Jesus. Queremos Te ver, queremos que o Senhor entre na nossa casa, que o Senhor sente a nossa mesa, que o Senhor ceie conosco, ó Pai. Esse é o desejo do nosso coração, que o Senhor faça morada eterna na nossa vida. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma coisa que aconteceu quando Jesus, iniciou seu ministério na terra, foi que ele sempre estava cercado por uma multidão de pessoas que queriam ver, que queria adorá-lo, que queria estar ali para testá-lo, que queria estar ali para julgá-lo, para condená-lo, para matá-lo. Uma multidão seguia Jesus, uma multidão queria estar perto de Jesus. E é tão engraçado que quando a gente olha para esse texto fala muito no meu coração. Ainda hoje uma multidão se reúne para ouvir de Jesus, para aprender de Jesus. Uma multidão se reúne porque tem curiosidade por saber quem é Jesus, né? E aqui nesse texto, o texto começa falando que Jesus ele estava em Jericó e ele ia ali atravessar a cidade. E um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e ricos, a Bíblia deixa bem claro isso, que ele era maioral dos publicanos e rico, ele procurava ver quem era Jesus. Mas a Bíblia continua nos dizendo que ele não podia, por causa da multidão e por ser ele um homem de pequena estatura. E eu tenho um recado para você nesse dia. Ainda hoje existem muitas pessoas desejosas de ver Jesus. Ainda hoje existem muitas pessoas procurando de coração ver Jesus. E Zaqueu ele estava nessa condição. E a Bíblia diz que então ele corre. Ele deduz ali o caminho que Jesus faria na cidade e ele corre adiante. Ele era um maioral dos publicanos, ele era um homem rico, ele era um homem de cargo, ele era um homem de posse. Mas quando nós queremos ver Jesus, nós não importamos o que as pessoas vão pensar de nós. Estamos nem aí. Tinha uma canção que eu cantava logo que eu tive o meu encontro com Jesus e ela dizia assim: eu quero é Deus, não importa o que vão pensar de mim, tô nem aí, eu quero é Deus. E é esse sentimento que habita no coração de uma pessoa que é desejosa por ver Jesus. Ela não tá nem aí com o que as pessoas vão falar. Se preciso for, ela sobe numa árvore só para ver Jesus. Um coração desejoso, ele faz isso. Ele não importa com o que as pessoas vão dizer. Ele quer ver Jesus. E esse era o sentimento que estava ali no coração de Zaqueu. Zaqueu queria ver Jesus. E a Bíblia diz que ele, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou naquele lugar, a Bíblia diz que, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém hoje ficar em tua casa. Irmãos, quando eu olho para esse texto, eu fico imaginando os olhos de Jesus encontrando os olhos de Zaqueu. Quando eu era pequena, tinha 12 anos, minha mãe fez uma viagem para Goiânia e eu não pude ir com ela porque era semana de prova. E aí nós combinamos que assim que terminasse nossa prova na sexta-feira, eu e minha irmã, a gente ia pegar o ônibus e ia para Goiânia. Eu tinha 12 anos, minha irmã tinha 10 anos. E nós pegamos aquele ônibus de Uberlândia para Goiânia.
E minha mãe deu ali muitas orientações. Olha, cuidado no posto. Na hora que o ônibus parar, que você for no banheiro, você volta, você olha se você vai entrar no ônibus certo. E muitas recomendações. E fizemos tudo certinho. Quando chegamos em Goiânia, eu nunca tinha estado em Goiânia sozinha de ônibus. E a rodoviária de Uberlândia era pequena. Quando chegamos em Goiânia, a rodoviária de Goiânia era enorme. Aquele motorista parou e as pessoas foram descendo e tivemos que descer também. Olhei ao redor, não vi minha mãe. Enquanto o motorista estava ali no bagageiro, tirando as malas das pessoas, eu fiquei ali esperando. A nossa mala foi a última que ele entregou, porque eu fiquei olhando, procurando a minha mãe, e eu não encontrei. E aí, quando ele entregou a mala na nossa mão, eu não sabia para onde ir. E aí eu olhei para cima. E bem longe, numa galeria, minha mãe estava lá acenando para gente. No meio daquela multidão, os meus olhos encontraram os olhos da minha mãe. Eu já estava com um nó na garganta. Acho que em mais alguns segundos eu ia começar a chorar. E os meus olhos encontraram os olhos da minha mãe. E eu senti um alívio muito grande. E quando eu leio esse texto, eu imagino a sensação de Zaqueu quando, no meio daquela multidão, o olhar de Jesus encontrou o olhar dele. E Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém estar hoje na tua casa. A Bíblia fala que ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Irmãos, ainda hoje uma multidão cerca Jesus. Uma multidão. Mas apenas pessoas desejosas de ver Jesus vai encontrar o olhar de amor dele. Apenas pessoas desejosas de estar com Jesus vai encontrar o olhar de amor dele. O nosso Deus, o nosso Jesus, o nosso amado, ele continua o mesmo. Ele sabe diferenciar uma multidão que o aperta de uma pessoa que o toca. Ele sabe diferenciar uma multidão de curioso com um coração desejoso de encontrá-lo. Lembra da mulher com fluxo de sangue? Existia uma multidão entre ela e Jesus. Mas ela toca Jesus. E Jesus pergunta: quem me tocou? E eu creio que foi unânime, porque na Bíblia está no plural. Os discípulos dizem: Senhor, a multidão te aperta. E o Senhor pergunta: quem te tocou? Jesus sabe diferenciar a multidão que o aperta de quem o toca. Jesus sabe diferenciar olhares curiosos de pessoas que estão desejosas por vê-lo. E eu tenho um recado para você. Você que está desejoso de ver Jesus. Os olhos do Senhor vai te encontrar. Os olhos de amor, os olhos de paz. Quando Ele nos encontra, a nossa vida é transformada. Nós somos confrontados em amor. Os nossos valores são mudados. Foi isso que aconteceu com Zaqueu. Quando os olhos de Jesus encontrou os olhos de Zaqueu. E Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa, recebeu com alegria. E aí a Bíblia nos conta que as pessoas que estavam ali murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. E a Bíblia continua a história de Zaqueu nos dizendo: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Quando os olhos do Senhor nos encontram, nós jamais vamos continuar sendo os mesmos. Algo dentro de nós é mudado, é transformado. Aquilo que às vezes era tão importante para nós, agora não significa mais nada, porque os olhos do Senhor nos encontrou. Ele revelou o que é o verdadeiro amor. E foi assim com Zaqueu. Zaqueu resolveu dar aos pobres a metade dos seus bens. E ele ainda disse: Senhor, se alguma coisa eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Que em meio à multidão, o olhar do Senhor te encontre nesse dia. Que o seu coração possa estar desejoso. Senhor, quero te ver, quero te ver, quero te ver. Os olhos do Senhor vai te encontrar. Vai te tocar. Você vai entender o que é o verdadeiro amor. Os olhos do seu entendimento será descoberto, aberto. E sua vida será transformada. Os olhos de Jesus continuam encontrando pessoas desejosas de o ver. Que os olhos do Senhor te encontrem nesse dia. E que você seja transformado pelo poder do nome de Jesus.
que você possa refletir nesse texto. Que hoje seja o dia de salvação na tua vida, pois você também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Essa palavra é para você que está perdido, que não sabe que direção tomar. Os olhos do Senhor te encontram e o Senhor vai te dar a direção. Que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo ministre poderosamente o teu coração. Um forte abraço e até a próxima.